O tema do nosso trabalho, que é composto por mim, Gabriele, Murilo, Laura, Gustavo, Letícia, Pedro e Jonas, é energia nuclear no mundo. Primeiramente, o que é energia nuclear? Energia nuclear, ou também energia atômica, é a energia produzida nas usinas termonucleares, que utilizam o urânio e outros elementos como combustível. O princípio de funcionamento de uma usina nuclear é a utilização do calor termo para gerar eletricidade. O calor vem da fissão dos átomos de urânio. Em termos de comparação, o urânio-235, principal material radioativo utilizado na fissão nuclear das usinas termonucleares, libera 80.000 vezes mais energia do que a queima do carvão mineral, que é o principal material utilizado nas usinas termoelétricas convencionais. Devido a isso, diversos países utilizam a energia nuclear como opção energética, e de acordo com informações coletadas pela Agência Internacional de Energia, a energia nuclear corresponde a aproximadamente 10% da energia produzida no mundo. Segundo a Associação Nuclear Mundial, atualmente há 440 usinas em operação ao redor do mundo e 53 projetos em andamento. Mais de 90% das usinas nucleares em funcionamento estão concentradas nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na Rússia. Em abril de 2018, a primeira usina nuclear flutuante do mundo foi inaugurada pelo governo russo no Mar Ártico. Em alguns países como Suécia, Finlândia e Bélgica, a energia nuclear já representa mais de 40% do total de energia elétrica produzida. A Coreia do Sul, China, Índia, Argentina, México e, o Brasil também possuem energias nucleares. As brasileiras estão todas localizadas no litoral do estado do Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, sendo elas Angra 1 e Angra 2. A construção da usina nuclear Angra 3, que estava paralisada desde 1986, teve sua licença ambiental aprovada em julho de 2008. O primeiro reator nuclear foi criado por uma equipe liderada pelo italiano Enrico Fermi no fim de 1942. De lá para cá, muita coisa aconteceu. Foram criadas discussões sociais, econômicas e ambientais sobre o assunto. Acidentes como o de Chernobyl entraram para a história, trazendo a questão da segurança e questionamentos como: vale a pena o uso dessa energia? E é sobre isso que vamos tratar agora. Para compreendermos um pouco da história da energia nuclear, antes precisamos entender o conceito de fissão nuclear. A fissão nuclear é quando ocorre a quebra de um núcleo de um átomo instável, formando dois núcleos menores por meio de bombardeamento de partículas de nêutrons. A fissão nuclear foi descoberta em 1938 pelo alemão Otto Hahn e o alemão Fritz, que fizeram a descoberta mais espetacular de suas vidas. Eles descobriram a fissão do urânio e a fissão do tório. No entanto, possuía uma dúvida: como poderia um elemento de massa intermediária ser produzido por bombardeio de nêutrons? Essa dúvida prevaleceu por bastante tempo. Um certo tempo depois, Lise Meitner e seu sobrinho Otto Frisch conseguiram responder essa dúvida pendente. Mostraram que o núcleo do urânio absorvia o nêutron que era bombardeado em sua direção e se separava em duas partes, aproximadamente de massas iguais, liberando uma quantidade absurda de energia. Para produzirmos energia por meio de fissão, é necessário que um reator esteja mergulhado em uma piscina com água pura, ou seja, sem nenhum mineral em sua composição, para poder evitar corrosão dos metais que seguram a placa de urânio. A água passa por dentro do reator para poder retirar o calor produzido no processo de fissão. Com essa água, com aproximadamente 300 graus Celsius, ela passa por uma tubulação que atravessa por dentro de um tanque com água. Para deixar claro, essa água não tem contato nenhum com o reator. Após a passagem da água quente pela tubulação, ela faz com que a água do tanque entre em ebulição, produzindo vapor. Esse vapor passa por um gerador de energia e logo depois que ele passa por esse gerador, a água é condensada novamente para ser jogada dentro do tanque, para ser reutilizada. O Projeto Manhattan era o nome de uma operação ultra secreta liderada pelos Estados Unidos com a ajuda do Canadá e do Reino Unido. Este projeto
permitiu a criação de bombas atômicas para os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, com um orçamento médio de 2,5 bilhões de dólares. Na madrugada de 16 de julho de 1945, aconteceu o primeiro teste da bomba atômica de plutônio. Esse teste foi realizado no deserto do Novo México e acabou sendo um sucesso total. Outras duas bombas atômicas de urânio e de plutônio já estavam prontas. A primeira se chamava Little Boy. Consistia em duas massas de urânio 235 que foram projetadas uma sobre a outra com explosivos convencionais. A segunda bomba, chamada Fat Man, consistia em uma esfera oca de plutônio que desabou em seu centro pela ação de explosivos convencionais. No dia 6 de agosto de 1945, essas duas bombas foram lançadas. A Little Boy foi largada de um avião em Hiroshima e no dia 9 de agosto, Fat Man foi lançado em Nagasaki. Após a Segunda Guerra Mundial e o desastre em Hiroshima e Nagasaki, o mundo olhou para a energia nuclear como um monstro, devido ao seu alto potencial atômico. E com isso foi necessário estabelecer normas e leis para a aplicação civil da energia nuclear nos países. Com isso, a energia nuclear começou a ser utilizada de forma passiva, para fins de meio de produção de energia elétrica e até mesmo como tratamento de câncer por meio dos isótopos produzidos nas fissões nucleares. Olá, sou a Laura, da turma 116, e a minha parte são os aspectos econômicos da energia nuclear no mundo. Os custos de produção da energia nuclear, eles vão ser compostos de diferentes maneiras em cada país, porque eles vão depender dos recursos naturais disponíveis no território. Por exemplo, aqui no Brasil, no caso da energia nuclear, nós temos muitas reservas de urânio, ou seja, não precisamos exportar o urânio. Em outros países, é necessário que se exporte o urânio, o que certamente aumenta o custo de produção. O custo de produção da energia, ele pode ser dividido em três componentes principais: custo de capital, que é a taxa de juros que reflete a remuneração mínima exigida por um investidor, ou seja, a pessoa investe em determinada coisa e ele espera uma remuneração por aquilo que ele investiu. Temos também custo de operação e manutenção, que é tudo que engloba mão de obra, ferramenta, depreciação de equipamentos, peças de reposição, ações de manutenção, gestão e tarefas comerciais como administração, contabilidade, salários, contas de consumo como energia elétrica, fornecimento da água e internet. E temos também o custo de combustível, que é o valor que vai se pagar pelo combustível utilizado, que no nosso caso, na energia nuclear, é o urânio. Temos também outros custos, como o tratamento de resíduos. No caso da energia nuclear, os resíduos produzidos são tóxicos, então temos que ter um lugar com muita segurança para armazenar esses resíduos, o que, né, vai demandar sim dinheiro, porque vamos ter que comprar um determinado lugar, construir um lugar seguro para deixar aqueles resíduos ali. Tem-se também o custo de desativação da usina, porque cada usina tem o seu tempo de vida útil. Depois que se passa esse tempo de vida útil, tem que se isolar a parte do reator por um período de milhares de anos e construir os depósitos permanentes de lixo radioativo, entre outras coisas. Vale ressaltar que, apesar de ter usinas desativadas, nenhuma foi descomissionada ainda, ou seja, o local que ela estava instalada ainda está isolado. Então, no geral, para se construir uma usina nuclear, o custo é muito alto, né? Mas o preço de combustível não. O preço de combustível é barato comparado com as outras formas de obtenção de energia. Essa energia nuclear, ela pode influenciar também de outra forma na parte econômica. Como, por exemplo, os países da Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, OCDE, eles são os que concentram a maior capacidade instalada de usinas nucleares no mundo e eles vão continuar liderando o crescimento de energia nuclear a nível mundial. Esses países são a França, Japão, Coreia do Sul, Alemanha e o Canadá. Se nós formos parar para analisar,
Todos os países que possuem a energia nuclear, eles são países que são potências falando economicamente, ou seja, a energia nuclear pode influenciar diretamente na economia do país. Para finalizar, como dito anteriormente, o preço para a construção de uma usina nuclear é muito alto. Para exemplificar isso melhor, trouxe os preços das usinas nucleares que foram construídas aqui no Brasil. Angra 1 custou 8,4 bilhões de reais. Angra 2, no início, custaria 4,5 bilhões. No final, acabou custando 12 bilhões. Desses 12 bilhões, 7 bilhões foram assumidos pelo governo federal. Para Angra 3, o custo estimado era de 8,3 bilhões para a conclusão da obra em 2014. Agora, foi necessário mais 15 bilhões aproximadamente, que no final totalizou mais ou menos 23,5 bilhões de reais. Agora, em 2020, mais especificamente em agosto de 2020, cerca de 35 países em trabalho conjunto estão construindo o maior reator de fusão nuclear do mundo no sul da França, com um orçamento de 20 bilhões de euros, cerca de 127 bilhões de reais. Apesar da energia nuclear ela possuir muitas vantagens e países interessados na geração dela, ela possui muitos riscos ao meio ambiente e seres vivos, em função da manipulação de produtos radioativos muito nocivos à vida e ao meio ambiente. E entre os principais impactos que podem ocorrer em função da geração desse tipo de energia é o aquecimento da água do mar, a contaminação pelos rejeitos de produção de energia nuclear e o risco de contaminação derivada de acidentes e vazamentos. Em relação ao aquecimento da água do mar, durante o processo produtivo da energia nuclear, se utiliza a água do mar para resfriar o reator e movimentar as turbinas. Essa água ela é devolvida para o ambiente mais quente do que quando ela foi encontrada, e com isso pode ocasionar danos à fauna e à flora marinha. Em relação à contaminação pelos rejeitos da produção de energia nuclear, um dos principais impactos causados por esse tipo de produção é a contaminação pelos rejeitos radioativos, porque eles permanecem nocivos ao meio ambiente por milhares de anos. E toda fissão nuclear ela gera rejeitos radioativos e eles devem ser armazenados em recipientes revestidos de chumbo ou concreto e serem monitorados constantemente para evitar a contaminação do meio ambiente. E no passado, por não saberem como proceder com o descarte desse material, alguns países chegaram a jogar esse material no mar ou até mesmo abandonar o lixo radioativo em minas ou cavernas. E isso causou um grande desequilíbrio nos ecossistemas afetados. Em relação ao risco de contaminação derivada de acidentes e vazamentos, apesar de possuir monitoramento constante, o processo de geração de energia nuclear possui riscos de vazamentos e acidentes, como os que aconteceram em Chernobyl em 1986 e em Fukushima em 2011, que colocam em risco o meio ambiente e a vida de trabalhadores das usinas e dos demais seres vivos que recebem a radiação. Diante desses riscos, a produção de energia nuclear exige um grande controle para evitar qualquer tipo de vazamento ou acidente envolvendo produtos radioativos, pois a contaminação radioativa pode ocasionar escassez de solo, ar e água adequados para a agricultura e para a manutenção da vida na área afetada, mutação genética de espécies de plantas, insetos e animais, queimaduras, alterações na produção do sangue, diminuição da resistência imunológica, surgimento de diversas doenças como câncer, alterações gastrointestinais, problemas na medula óssea, e infertilidade e má formação dos órgãos reprodutores e de fetos submetidos a alta radiação. Olá, eu sou a aluna Letícia Jirkfitz e vou falar sobre os aspectos sociais. Os principais danos causados pelas usinas nucleares são destinados às populações mais pobres, por viverem em regiões inapropriadas para se morar, onde se encontram próximos a lugares em que se despeja resíduos nucleares. Do ponto de vista social, as maiores cargas dos danos ambientais são destinadas às populações de baixa renda,
aos grupos sociais discriminados, aos bairros operários, às populações marginalizadas e vulneráveis. E, além disso, o acesso aos estoques de plutônio, urânio, dados a indivíduos inescrúpulos, pode instaurar um comércio clandestino ou até mesmo espalhar o terror em escala global, mas pelo potencial destruidor que concentra. E vou falar sobre a segurança da energia nuclear. A energia nuclear foi considerada a energia do futuro, e por isso é extremamente importante falarmos sobre sua segurança. Por lidar com uma forma de energia muito potente, sua segurança vai além das grossas paredes que cercam os reatores. Seus riscos não são eliminados totalmente, mas podem sim ser reduzidos a níveis baixíssimos através de diferentes tipos de defesas. Em uma usina nuclear, encontramos a defesa de projeto. Essa defesa consiste em cuidados que são tomados antes mesmo de escolher o local onde será construída. Nessa defesa, é levado em conta até mesmo riscos improváveis, como terremotos ou até a queda de um avião sobre as instalações. A defesa física é responsável pela proteção contra a radiação inerente do reator nuclear. As usinas nucleares têm um sistema de segurança que atua automaticamente para impedir acidentes, desligar e resfriar o reator em situações de emergência. Mas a defesa física envolve desde a estrutura molecular da pastilha de combustível até as duas barreiras que protegem o reator fisicamente, uma barreira externa de concreto e uma interna de aço. Essas paredes protegem contra fatores externos como terremotos, maremotos, inundações e até mesmo explosões. Temos também a defesa de processo. Ela estabelece rotinas de trabalho e procedimentos que garantem a segurança dos trabalhadores e seu envolvimento com as máquinas. Nessa defesa, se inclui programas de testes periódicos, procedimentos de trabalho e processos de avaliação interna e externa. E por último, temos as defesas organizacionais. Nelas estão os controles legais e instituições de segurança, incluindo leis específicas e políticas que visam a segurança nuclear, sendo essa segurança mais importante do que a produtividade. Além de sua produtividade ser muito maior se comparado com outras formas de gerar energia, ela tem baixíssimo impacto na sua forma de produção. Seu processo não libera gases poluidores como na termoelétrica, e como utiliza a água do mar em sua produção, não compromete a disponibilidade nem a qualidade da água doce potável no país. O Brasil possui duas usinas nucleares em funcionamento, Angra 1 e Angra 2, e uma em construção, Angra 3. Um acidente na usina Angra dos 6 em maio de 2009 fez os brasileiros lembrarem o vazamento em Chernobyl, que ocorreu na Ucrânia em 1986 e fez com que questionassem se esse tipo de usina era realmente segura. Os especialistas garantem que sim, verificando o histórico de operações. Mas as pessoas acham que a energia nuclear pode ser perigosa, porque não conhecem o grau de segurança das usinas. Para a radiação vazar a ponto de ter contato com o meio ambiente, é necessário passar por 6 barreiras. O acontecimento em Chernobyl gerou até hoje 45 mortes em decorrência do acidente. Porém, não havia várias dessas barreiras e houve uma operação negligente. Segundo o planejamento da empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia, até 2030 devemos ter construídas entre 4 e 8 novas usinas no Brasil. Os alunos Pedro Henrique Noia e Jonas ficaram responsáveis pela organização e edição do nosso trabalho, por isso não participaram ativamente nas falas. Esse foi o nosso trabalho, espero que todos tenham